A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: observações importantes que justificam a grandeza da doutrina do Consolador Prometido. Vamos ouvi-lo? Necessário é que, na sequência das nossas exposições, deixemos bem claro para o entendimento daqueles adeptos trabalhadores que procuram seguir a doutrina do Consolador Prometido. As entidades espirituais que trabalharam a serviço de Jesus na consolidação no século XIX da doutrina do Consolador Prometido deixam muito claro nas obras que constituíram o Pentateuco da doutrina espírita, que primeiro é necessário que o homem, no desenvolvimento da sua inteligência e no seu progresso no campo da pesquisa dentro de bases experimentais, entenda que primeiro é necessário que a humanidade faça o progresso no campo da inteligência e das experimentações. E só então, após isto, as verdades vão sendo reveladas pelas entidades espirituais, porque nós então já atingimos uma maturidade maior para que possamos ter este grau de entendimento. Então é preciso que observemos muitas das análises aqui apresentadas, que referem-se às pesquisas feitas no presente e que estão ampliando a capacidade de entendimento do ser humano no campo da grandiosidade incomensurável, eu diria infinita, da criação divina. Percebam que nós fizemos certas ilações que fazem parte do presente. Inclusive a amplitude cada vez maior que vamos tendo em termos de noções, na medida em que as sondas espaciais lançadas lá do Cabo Canaveral propiciam informações para supercomputadores que nos vão dando a ideia da grandeza infinita e que Galileu Galilei, através dos préstimos mediúnicos do nosso irmão Camille Flammarion, deixou caracterizado, utilizando como referência o pensamento viajando com a velocidade da luz dentro do universo infinito. Então, nós estamos dizendo isto para que os nossos irmãos percebam a importância que existe na aquisição de todos os conhecimentos. Vejam bem, meus irmãos, o que vou dizer na base da física, que explica o surgimento e muitos fenômenos físicos acontecidos no nosso universo, na base da química, na base da bioquímica, na base da geologia, no campo da arqueologia, no campo da matemática também, e assim por diante. Nós percebemos que a nossa doutrina espírita esteve constituída por Kardec nas suas bases, e a partir destas bases, utilizando-se o imenso acervo bibliográfico que foi psicografado, primeiro por nosso Francisco Cândido Xavier, nosso irmão, e depois por outros grandes médiuns. Então percebam, meus irmãos, que realmente o espírita tem que ter a coragem de jogar-se no campo do estudo e do sacrifício para aprender conhecimentos.
especialmente no que tange aos seres vivos, animais e vegetais, tanto no nosso oceano como também no campo da terra firme e no campo dos manguezais, dos depósitos grandes de água doce dos rios e assim por diante. Nos pântanos também, em todos esses lugares que estão repletos de vida, eles representam um manancial de conhecimento imenso, o qual já é totalmente desvendado, na sua maior parte desvendado, e que precisa ser conhecido por nós. Percebam bem, meus irmãos, a doutrina espírita não é só o evangelho que nos deixou Jesus Cristo, mas também a concretização da profecia que ele fez quando suplicou a Deus que um Consolador prometido fosse enviado. E é a doutrina espírita que nós estamos tentando vivenciar e professar. Portanto, não podemos viver só do Evangelho, não podemos estudar só o livro dos Espíritos, e não podemos, muito menos, proibir que em casas espíritas aconteça até a proibição de estudo do Evangelho, ou melhor, de estudo da Gênese, as predições e os milagres para o grande público. Não são só os trabalhadores, porque se assim agíssemos, meus irmãos, e estamos, quando digo, me embasando em fatos, alguns dos quais talvez até conste nas atas de assembleia se elas não revogaram as decisões estabelecidas por pessoas leigas que nada conhecem de doutrina e que muitas vezes estabelecem diretrizes que transformam a nossa doutrina espírita em verdadeiros igrejismo. Nada contra as religiões. Abençoadas sejam as religiões que estão centradas em Deus e que tomam por base os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós, ou mesmo de outros grandes iniciados que vieram ao planeta em missão divina e que criaram outras maneiras de encarar a religião e a sua religiosidade. Mas nós não somos adeptos de uma religião. Nós somos adeptos da doutrina do Consolador prometido e aprendemos percorrendo os caminhos, não só do estudo do passado que configura a humanidade, mas também no presente, utilizando-nos de todas as ciências que estejam ao nosso alcance. Isto é a doutrina espírita, meus irmãos. É claro que nós não queremos apavorar as pessoas leigas que dedicam-se à prática da doutrina espírita, mas nós precisamos nos conscientizar que neste momento de transição planetária é necessário que tenhamos estes conhecimentos. Não somente porque eles nos mostram a grandeza infinita da sabedoria divina e também incomensurável dos co-criadores do Pai, mas também porque nós precisamos entender que todos os conhecimentos não pertencem ao mecanicismo como alguns pensam, não pertencem ao materialismo como outros pensam, e nem pertencem em termos interpretativos somente à teoria do positivismo, como outros tantos pensam, embora sejam intelectuais bastante adiantados. É preciso que conheçamos a obra divina e o conjunto científico de todos eles já amealhados na Terra como a concretização da sabedoria divina, porque todos estes eventos dos quais a gente consegue se apropriar de forma sistematizada para a constituição das diversas ciências, todos eles nada mais são do que a concretização da sabedoria divina. Esses eventos já existiam e nós não criamos ciência. Nós nos apropriamos dos conhecimentos através da análise dos fatos, e estes conhecimentos apenas são a sabedoria divina, a sabedoria de Deus.
em todos os campos científicos. É claro que até seria muita repetição se a gente fosse enumerar o conjunto de ciências que hoje existem. Mas vejam só, meus irmãos, através do projeto Genoma, como estamos conseguindo, no campo da pesquisa, na base das experimentações, em cima das células-tronco, encontrando os caminhos múltiplos que explicam a dinâmica por intermédio da qual as necessidades curativas das almas doentes podem acontecer no cenário da vida. A ciência somente é um caminho do qual a sabedoria divina se vale para que possamos entender como as causas e os efeitos se verificam. A partir de então começaremos a entrar num outro enfoque da nossa doutrina espírita, que é o período secundário, porque na transição e do período primário nós falamos nas palestras a partir do número 80 e outras. Como nós iremos ter a oportunidade de ver, ainda existe muito campo para nossas análises. Após tenhamos concluído as análises relacionadas com a Gênese, as predições e os milagres, nós vamos estudar as demais obras, pelo menos esta é a nossa intenção, se Deus nos permitir que possamos permanecer vivos no cenário da vida. Quantos irão tomar conhecimento, não temos como dizer ou sermos otimistas ou pessimistas, mas sabemos que as oportunidades se apresentam e nós não estamos só na realização deste trabalho, que não deixa de ser quase que uma interpretação meio renovada, porém repetida, daquele imenso trabalho que foi feito por Hipólite Lyon Denisard Rivail, que recusou usar o seu nome como autor das obras feitas, porque foram os espíritos de verdade que ditaram para ele, através dos médiuns, estes ensinamentos. Então ele usou o pseudônimo, nome que teve no tempo dos druidas, e ele era um sacerdote de alto nível, que é Allan Kardec. Então Hipólite Denisard Rivail é Allan Kardec. Ele usou o pseudônimo Allan Kardec. E por esse motivo até a doutrina muitas vezes é chamada kardecista. Porém, eu prefiro utilizar a doutrina do Consolador Prometido, que nos relaciona cada vez mais com as verdades universais. Que Deus nos ajude e que a Divina Providência abençoe a todos para prosseguirmos na sequência do tempo neste caminho. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.